Que Deus abençoe a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra Urgente. Eu sou o pastor Tiago Pena e tenho aqui a honra de dar a você a palavra que vai abençoar a sua vida. Você que está dizendo, olha, estou passando um aperto, uma aflição, até mesmo do ponto de vista financeiro. Pastor Tiago, as coisas não estão fluindo. A palavra vai te ensinar hoje. A palavra vai te dar um caminho hoje poderoso. Você sabe que eu sempre faço um pedido. Abra o teu coração, porque se você estiver de coração fechado, como é que a obra de Deus vai acontecer? Prepara o seu copo com água, prepara a fotografia, peça de roupa do seu familiar, que daqui a pouquinho, depois da palavra ministrada, eu vou orar por você. Mas nesse exato momento eu quero que você dedique a sua total atenção ao testemunho de fé. Vamos começar. 10 anos atrás, Gilvânia começou a congregar na Igreja da Graça junto com a família dela. E a situação financeira estava muito difícil. Quando eu vim para cá, a gente não tinha dinheiro nem de passagem. Foi um período de muita humilhação para mim. Porque tinha igrejas no bairro, mas Deus tinha mandado eu vir para cá. Mas aí nós fomos só uma vez, o Espírito Santo tocou no meu coração, não. Quando você tiver condições, você vai, porque eu vou dar condição. Quando a gente chegou aqui na Igreja da Graça, eu tinha 12 anos. Eu, sinceramente, não consigo lembrar de muitos detalhes com relação ao que a minha família estava sentindo na época. Mas eu conseguia perceber que tinha uma perturbação muito grande. Me ajoelhei e disse, Senhor, eu estou precisando de um norte. Eu não sei o que é que eu faço da minha vida a partir de agora, porque tudo que eu pensava que era para ser, não foi. Quantas pessoas estão vivendo essa crise financeira? Seja uma pessoa que está na sua empresa, um empregado ou empregador, pessoas desempregadas, pessoas até empregadas, mas completamente endividadas. Acompanhe essa reportagem que vai falar um pouco mais sobre o tema de hoje. Vamos lá. Segundo dados do Serasa, no primeiro semestre de 2025, cerca de 78 milhões de pessoas estavam com inadimplência financeira. Em 2024, o ex-jogador de futebol José Roberto Oliveira, de 77 anos, acumulou uma dívida no valor de 504 milhões de reais referente a taxas condominiais. De acordo com o levantamento do Serasa, até junho de 2025, o somatório de dívidas no país chegou a mais de 304 milhões de reais. Dificuldades financeiras podem gerar consequências também para a saúde. Entre elas estão o estresse, ansiedade, insônia, depressão, dores de cabeça, problemas digestivos e dificuldades respiratórias. Acompanhe conosco agora na visão da psicologia, o que todo esse problema financeiro pode causar na mente do ser humano. Vamos lá. Falta do dinheiro, ele tem uma certa, assim, é um lugar muito importante, como a gente coloca, o dinheiro, ele é metade, 50% dinheiro e 50%, né, saúde mental, vamos colocar dessa forma. Eu já discordo, eu acho que se você tem saúde mental, a tua capacidade de superar qualquer percalço que venha, você tem esse lugar. Se você não tem saúde mental, aí a ladeira baixa. Essas pessoas que estão nessas condições, eles têm que pensar o que eles vão comer naquele dia. Eles não imaginam que um tratamento em relação à saúde mental vão fazer eles saírem daquele lugar. Como que meu filho está passando fome e eu vou ficar pensando em procurar um tratamento com um psicólogo? Esquecem até da moradia, porque a primeira coisa é comer, né? Por quê? Moradia, eles se vão para debaixo de um viaduto, eles colocam alguma coisa e eles têm esse lugar. E essas pessoas, eu acredito que só mesmo esses trabalhos sociais que são feitos para essas pessoas que são olhadas, né, que têm um olhar diferente. Nós temos, independente da religião, né, porque a gente não está falando aqui sobre isso, religiões que fazem esse trabalho de chegar nessas pessoas e dar esse trabalho que às vezes o governo não chega. E tem a questão também da pessoa que tem um salário mínimo e tem que se sustentar com um salário mínimo por mês. E quando ela não tem casa, ela tem que pagar aluguel. Às vezes tem uma casa de um parente que ficou para ela, né? Então aí é luz, né? Comida, aluguel.
E aí, cada vez mais as pessoas vão para comunidades, porque na comunidade não paga luz, não paga água, então ali ela não tem que se preocupar com isso. As pessoas que acabam estando nesse lugar, elas acham que o mundo onde tem possibilidades não é para ela. Não, mas eu tenho vergonha. Elas abaixam até a cabeça diante de um lugar maravilhoso, porque elas não se sentem pertencentes a esse lugar. Então ela vai tratar essa questão aqui, em relação ao complexo de inferioridade que ela tem, do que ensinaram a ela do que ela não podia ser e que ela pode ser, que ela pode conquistar tudo isso e ser pertencente a esse lugar sem vergonha, sem achar que não pertence àquilo ali. O mundo é dela, o Rio de Janeiro é dela, todos os estados onde ela quiser estar, ela pode estar. Ela não pode se sentir visitante desses lugares, entendeu? Uma certa vez o apóstolo Paulo estava levantando doações para ajudar outras igrejas. E eu vi uma igreja na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. São 2 capítulos dessa carta que eu indico você fazer uma leitura. Eles não aceitaram ser excluídos do levantamento daquelas doações por causa da situação que eles viviam. Porque era uma igreja que a Bíblia diz extremamente pobre, como a psicóloga disse. A pessoa, muitas vezes, quando ela está amarrada numa situação, ela mesma aceita ser excluída. Ela tem vergonha da sua própria vida. Mas essa igreja disse para Paulo, não exclua a gente não. E a Escritura vai falar que eles fizeram até mais do que a sua própria condição. Olha só como que o poder de Deus é libertador. Se a sua situação hoje é precária, é apertada, é difícil, pense num Deus que pode lhe dar um caminho. A gente sabe que é difícil e complicado, mas existe um caminho, existe uma saída para você. Acompanhe, por gentileza, esse testemunho de fé. Vamos continuar assistindo. De repente, a porta da minha casa tocou, né, a campainha. Era uma amiga minha me chamando para fazer faculdade. Aí comecei fazendo curso de administração e na matéria que eu mais gostava, tirei nota baixa. Eu tive um sonho que eu estava dando aula e eu estava feliz da vida, só que não disse nada para ninguém, né? Guardei e vim para o culto. Cheguei na igreja, o pastor, imediatamente, a partir do momento que ele começou a pregar, ele falou, leu o versículo e disse, não despreze a revelação de Deus. Por exemplo, você está estudando, fazendo um curso, Deus está vendo que esse curso não vai ser bom para você mais na frente. Não continue naquilo que Deus já te orientou. Então, troquei de curso e assim que eu troquei de curso, já comecei a estagiar. Quando cheguei na agência que contrata, perguntei ao rapaz, quantos currículos vocês mandaram para lá? Aí eles disseram, uns 800 currículos. Aí eu perguntei quantas pessoas ficaram. Você está observando que ela buscou meio de crescer. Ela não ficou afundada na sua crise mental ou até mesmo questões espirituais impediram ela de crescer. Ela buscou um meio de crescimento. Busque um meio de crescimento diante de tudo isso que você está vivendo, porque as possibilidades, elas são das mais variadas. Mas quando a pessoa entra numa crise, ela geralmente tem uma tendência de enfiar a cabeça no buraco e ficar ali. Busque em Deus, porque é Deus quem vai lhe abrir essa porta, é Deus quem vai lhe dar a visão espiritual, é Deus quem vai lhe dar a condição completa para você poder sair dessa situação. Em Salmos 34, versículo 10, está a palavra de hoje. Diz assim, olha, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Busque a Deus. Sabe que isso é o primeiro passo para qualquer pessoa. Esse é o primeiro passo para qualquer vida, para qualquer empresário, para qualquer pai, mãe, jovem. Busque a Deus. Você sabe que você talvez está trabalhando num caminho, você está numa área e você vê que ali não dá crescimento, você não tem um pensamento positivo se as coisas vão melhorar,
fica até com receio, será que eu vou mudar de área? Muitas questões voltadas à sua idade, as pessoas vão avançando na idade e vão ficando mais temerosas quanto isso. Busca Deus, porque se Deus lhe der a palavra vai te encaminhar. Se Deus revelar ao teu coração o que fazer e como fazer, não importa quem você é. Você pode estar no monturo, como diz a Escritura. Deus vai te erguer dali. Você pode hoje estar largado, abandonado, mas Deus vai te dar uma solução. Aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Comece a buscar a Deus, porque você vai encontrar uma saída para a sua vida, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe. Creia nessa palavra. O que para muitas pessoas está faltando é isso, buscar a Deus. Talvez são pessoas talentosas, cheias de capacidade, diploma na parede pendurado que não falta, mas não tem resultado. Essa irmã buscou a Deus e teve um resultado. Vamos acompanhar a terceira parte desse testemunho de fé. Ele disse, só tu. Eu disse, glória a Deus, né? Eu comecei também a perceber mais a palavra, ter mais entendimento. Foi aí que eu comecei a buscar mais pela família. Depois de muito tempo passando por problemas financeiros, as coisas começaram a melhorar mais nessa época mesmo. Ela sempre fez o possível e o impossível para se manter firme na presença de Deus. Antes de eu me formar, eu fui contratada. Eu entrei como estagiária quando eu estava no terceiro período do curso. Depois de um ano, tinha 2 anos de faculdade, já fui contratada. Hoje eu me considero uma pessoa feliz porque Deus mudou a minha vida, né? Eu consigo observar uma diferença muito grande em questão de tempo, em questão de vida financeira. A família está mais unida em muitos aspectos. Além de se estabilizar financeiramente, a família foi presenteada com um carro. E hoje não dependem mais de carona ou transporte público para ir à igreja. Não tinha nada, não tinha direção, não tinha emprego, não tinha formação. Hoje eu tenho minha graduação em pedagogia, tenho pós-graduação em ensino de língua inglesa, tenho meu emprego de carteira assinada, também tenho meus alunos particulares. Não adianta você ter um mundo e você não ter a presença do Senhor. Né? A alegria que eu tenho na minha vida hoje é por causa dele. E glória a Deus por isso. Não estamos falando aqui Deus suprir luxo, não. É suprir necessidade. A gente sabe que dependendo da vida da pessoa, um carro supre uma necessidade de mobilidade, onde você consegue administrar, otimizar o seu próprio tempo. Busca Deus se você precisa de um carro, se você precisa de uma casa nova. Estou falando aqui de bens mesmo, de coisa material, porque Deus dá. O nosso coração está em Cristo Jesus. Preste atenção, o nosso coração, ele está em Cristo Jesus. Nós cremos em Cristo como Salvador das nossas vidas e nós nos preparamos para a morada celestial. Mas o mesmo Deus abençoa a vida daquele que serve a Ele nessa terra. Apenas saiba onde colocar o teu coração, porque Jesus disse que onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Que o seu tesouro nunca sejam as riquezas materiais, que seja Cristo sempre. Mas não se esqueça, Ele pode te abençoar naquilo que você precisa. Dá um pulinho lá no YouTube, assista outros programas, se fortaleça espiritualmente e compartilha também. Vá lá, @Palavra Urgente. E eu creio que Deus vai continuar falando contigo. Também tem lá no Instagram. Você vai conhecer um pouco mais aqui dos nossos amigos, funcionários, trabalhadores, aqueles que estão aqui por trás dessas câmeras fazendo um trabalho perfeito para abençoar a sua vida, tá bom? Vamos orar? Temos aqui um tempo precioso para orar por você, orar pela sua família, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, eu te abençoo em um nome de Cristo Jesus. Abençoa a sua vida agora. Creio que a prosperidade é um dom de Deus, porque na palavra isso está escrito. Então que Deus venha olhar para você hoje e suprir as suas necessidades, sejam as mínimas ou as maiores. Que você veja o agir de Deus em nome de Jesus. Beba desta água. Deus é poderoso, irmãos, não se esqueça disso. Olha, anota o endereço que eu vou te dar agora.
que vai ser uma alegria muito grande poder te receber na nossa igreja em Belfor Roxo. Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026, centro da cidade de Belfor Roxo. São horários mais diversos, mas eu te encontro ali quarta, domingo, sexta-feira, né? Quartas e sextas, 8, 3 da tarde, 7 horas da noite, domingo, 8 e 18. Lá no Instagram da nossa igreja, você encontra outros horários de outros dias, outras programações. Você conhece um pouco mais ali, através de fotos e vídeos, da nossa igreja nessa cidade tão abençoada pelo nosso Senhor, a cidade de Belfor Roxo. Então vá lá no Instagram daqui a pouquinho, @IGD Belfor Roxo, e conheça um pouco mais de tantos outros cultos e horários que nós temos para te oferecer. A igreja está de porta aberta e se você me der essa alegria, eu vou te receber na nossa igreja, tá bom? Vamos encerrando aqui esse programa, glória a Deus por isso, mas fique antes com o programa aí, com o clipe, aliás, que vai te alegrar, te abençoar e nós voltamos numa nova oportunidade. Tchau, Deus abençoe. Eu sei que vou te amar pra sempre. O meu amor é teu e nada pode separar a gente. Só precisava eu me entregar para então eu entender o que era o amor. E foi em ti que eu encontrei, e tudo o que tanto busquei se realizou. Eu não consigo nem pensar como um amor tão grande assim me escolheu e quer cuidar de mim. Ninguém é um merecedor deste juízo salvador, que nem em sonhos sonhou um sonhador. Essa paz que eu sinto em teu olhar, porque eu sei que nada faltará. Tudo que eu queria era sentir tua presença, o que me faz sorrir. No mar de amor sempre vou navegar, as águas calmas mesmo em alto mar, porque tua voz é a terra firme, a tua graça basta em mim reside. Num santo amor, perfeito amor de Jesus. Precisava eu me entregar para então eu entender o que era o amor. E foi em ti que eu encontrei, e tudo o que tanto busquei se realizou. Eu não consigo nem pensar como um amor tão grande assim me escolheu e quer cuidar de mim. Ninguém é um merecedor deste juízo salvador, que nem em sonhos sonhou um sonhador. Essa paz que eu sinto em teu olhar, porque eu sei que nada faltará. Tudo que eu queria era sentir tua presença, o que me faz sorrir. No mar de amor sempre vou navegar, as águas calmas mesmo em alto mar, porque tua voz é a terra firme, a tua graça.